Só um minuto enquanto inicia. Pronto. Pois, iniciando a nossa aula de hoje, com um pouquinho de atraso, vamos falar um pouco sobre Machine Learning. Tá? Tá. Então vamos começar falando sobre as classificações que eu tenho, os tipos de sistema em Machine Learning. Nós falamos na nossa primeira aula o que era inteligência artificial de forma geral. Né? Nós vimos algumas sub-áreas de inteligência artificial, a visão computacional, aprendizagem de máquina, que é machine learning, né? Só o termo em inglês e a tradução seria aprendizagem de máquina, processamento em linguagem natural. Então nós vimos várias sub-áreas de inteligência artificial, né? E só para ficar claro, né, a gente poderia criar um grupo geral, inteligência artificial, dentro desse grupo, machine learning, dentro de machine learning, deep learning, que é uma sub-área da própria machine learning, né, do próprio aprendizagem de máquina. Deep learning, se a gente fosse traduzir, seria aprendizagem profunda, né, que é quando a gente utiliza redes neurais com múltiplas camadas. É o nosso próximo conteúdo. Em seguida, a gente vai ver um pouquinho de deep learning, no caso, redes neurais. Você está me ouvindo? Sim, professor, sim. Apareceu que tinha dado uma queda aqui. Acho que está bem instável hoje a conexão. É, Enfim, se der algum problema, quer dizer, vocês não vão poder me avisar. Mas tá bom. Vamos continuar e ver o que a gente consegue aprender hoje com essas interrupções. Se não ficar alguma coisa clara, porque travou alguma coisa, vocês falam, por favor. beleza. Ah, em resumo, né, nós vamos aprender um pouco sobre Machine Learning. Machine Learning tem esse nome, né, aprendizagem de máquina, porque a gente precisa treinar o computador. Então, a gente só consegue treinar o computador se a gente tiver um conjunto de dados prévio. A gente precisa de um conjunto de dados que o computador vai analisar, vai executar uma técnica, né, específica de aprendizagem de máquina para tentar criar um modelo. Tá? Então, a gente já está falando de alguns termos que vão ser bem frequentes. Né? Um dos termos bem frequentes é um conjunto de dados ou um dataset. Se a gente fosse pronunciar em português, seria dataset. Né? Dataset ou dataset. Então, assim, todo algoritmo de machine learning que a gente for usar, a gente vai precisar de um conjunto de dados para treinar o computador. Esse é o primeiro ponto. Dado que a gente treinou, a gente constrói o nosso modelo, que vai poder classificar corretamente o que a gente se propõe a fazer. Então, eu vou começar a discutir devagarzinho. Né? A gente vai voltar ainda a esses tópicos na próxima aula. Eu vou mostrar só rapidamente assim, uma visão geral e um código inicial para vocês terem uma ideia assim, do que é esse bicho machine learning, né? Que às vezes parece ser uma coisa muito distante. Tá? Então, aqui são os tipos de sistema que a gente pode categorizar machine learning, são quatro, né? É o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço. Né? Alguns autores utilizam apenas três tipos de sistema, né? Supervisionado, não supervisionado e por reforço. Né? Alguns autores excluem o semi-supervisionado, que nada mais é do que uma junção do supervisionado e do não supervisionado. Vamos entender o que é cada um deles. Tá? Vamos começar aqui pelo supervisionado. O aprendizado supervisionado tem algumas aplicações. Tá? Por exemplo, identificação de um tumor benigno ou canceroso, né, reconhecimento de fala, autenticação biométrica, prever a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença. Então, o que se baseia o aprendizado supervisionado? Né? De uma forma bem simples, o dado ele precisa ter um rótulo.
ele precisa ter um label. São os dois termos que vocês vão encontrar, né? Em português, o pessoal fala rótulo, em inglês, o pessoal fala label. Quando a gente começa a estudar essa área de machine learning, vocês começam a notar que tem muito, mas muito termo em inglês, né? Então, se vocês forem pegar algum material, ou algum site, ou algum vídeo, vocês vão ter as mais diversas referências, seja o próprio nome, né, Machine Learning, ou aprendizagem de máquina, né, ou alguns outros termos, como dataset, ou conjunto de dados, né. Então, eu vou estar sempre tentando falar os dois termos para vocês, em inglês e em português. Então, o aprendizado supervisionado, ele parte do princípio que a gente tem um rótulo ou um label, é a mesma coisa. O que seria um rótulo ou um label? Pegando esse primeiro exemplo de uma imagem médica, para identificar um tumor benigno ou canceroso, a gente precisa ter a tomografia, né, e ter um label. O que seria esse label? O que seria esse rótulo? Dizendo assim, tumor benigno ou canceroso ou não tumor, sem tumor nenhum. E daí a gente precisa dar essa informação. Quando a gente fala em dar essa informação, é treinar com centenas ou milhares. Quanto mais dados para treinamento, melhor. Muitas vezes é mais importante a gente ter um conjunto de dados grandes para treinamento do que uma melhor técnica, do que um melhor algoritmo. Então a gente está treinando o computador. Tem que ter várias imagens. Aqui é um tumor benigno, aqui é um canceroso, aqui é sem tumor. A gente tem um label. A gente não pode simplesmente, no aprendizado supervisionado, mostrar um monte de raio-x, de tomografia, e pedir para o computador categorizar. Isso no aprendizado supervisionado. Tá? Ele precisa do label para entender o que está acontecendo naquele conjunto de dados. Então é isso que diferencia o aprendizado supervisionado das outras categorias. É essa categorização prévia. O aprendizado supervisionado ele pode ser utilizado para duas coisas, tanto para regressão quanto para classificação. São outros dois termos bastante utilizados em machine learning. O que significa cada um deles? Né? Classificação já é intuitiva, é classificar. Você pode pedir para o computador, por exemplo, interpretar se um conjunto de frutas é uma maçã, uma banana, é um abacaxi, daí você pode pedir para ele classificar uma fruta em uma dada categoria. Então você está classificando. Tá? Quando a gente fala de regressão, é quando a gente está prevendo algo no futuro, como a temperatura. Você pode ter uma média de temperatura na semana, você quer saber qual vai ser a temperatura amanhã, ou se vai chover. Então você pode utilizar o que a gente chama de regressão. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, um de regressão e um de classificação. Então aqui é a cara do conjunto de treinamento, né, do nosso dataset, de um algoritmo supervisionado. Percebam aqui que nesse exemplo eu tenho vários e-mails, tá? Porque foi uma das primeiras aplicações de aprendizado supervisionado, foi para classificar um e-mail como spam ou não spam. Um e-mail normal ou e-mail classificado como spam. A gente dá um conjunto de dados aqui para o computador, com vários e-mails, né? E daí a gente diz, isso aqui não é spam, isso aqui é spam. Então vocês conseguem visualizar aqui, esse e-mail foi classificado como normal. Esse e-mail aqui, né? Esse e-mail aqui foi classificado como spam. Perceba que essa classificação é dada por um humano. Alguém teve que categorizar, né, todos os e-mails previamente para o computador ser treinado. Por isso que a gente chama de aprendizagem de máquina. Né? Claro até agora? Claro que tem label, sim ou não? Sim, ficou.
Pergunta, né? Como hoje, como vocês fariam, né, manualmente, assim, com o sistema que vocês conseguem desenvolver, com a linguagem de programação que vocês conhecem, para classificar automaticamente um e-mail como spam ou não spam? O que vocês poderiam fazer? Pensem um pouquinho. Vocês têm alguma ideia como classificar um e-mail como spam ou não? Lá em Java, em Python, qualquer outra linguagem que vocês conheçam. Para verificar se o e-mail é um e-mail de preço, essas coisas assim, se não é um e-mail aleatório. Aí como que você verifica isso? É mesmo. Bom, primeira coisa que você precisa fazer é analisar o texto, né? Hum, Vamos partir de um ponto básico, né? Você tem o texto do e-mail, né? hum. Aí você tem o título, você tem o corpo do e-mail. Então vamos supor que você tem acesso ao título e ao corpo. Daí você vai começar, por exemplo, a ver algumas características, né? A gente chama essas características de features em inglês, né? É um termo bastante utilizado também em machine learning. Features ou características. Então, a gente tem um conjunto de características. A gente pode tentar fazer um programa manualmente para classificar o que é spam e o que não é spam. Como que a gente poderia fazer? Ah, o título está muito curto. Geralmente o título é muito curto, daí com 10 palavras, geralmente isso é um spam. Estou chutando aqui, tá? Ou alguma coisa no corpo do e-mail que tenha XXX, se tiver XXX no corpo do e-mail, provavelmente é spam. Ou se tiver a palavra compre agora, né, últimos minutos, ou um conjunto dessas características. Você pode botar um if para verificar dentro do texto se tem um conjunto. Ah, se o título está muito curto, se tem determinado conjunto de palavras, aí você classifica como spam ou não. Você cria um filtro manual. Conseguiram entender o que eu acabei de explicar? Mais ou menos. Veja só. É algo bem simples, né? Esquece machine learning. Eu não estou falando de machine learning. Estou falando como vocês podem criar um filtro de e-mail manual. Como é que vocês criam, você, Isaac, Nani, Jameson, enfim, qualquer um de vocês, poderiam criar um filtro de e-mail manual. Vocês vão ler o e-mail, né? O computador, obviamente, né? Vocês vão programar para ler o título e o e-mail, o corpo, né? E daí vocês vão começar a tentar criar algumas regras para classificar como spam ou não, como o tamanho do título, determinadas palavras que estão no corpo do e-mail, como compre agora, ou promoção, ou grande desconto. Daí vocês vão buscar. Vocês já trabalharam com string em outras linguagens, muito provavelmente. E aí vocês vão fazer uma busca de alguns strings no corpo do e-mail, ver o título, saber qual é o tamanho da string, etc. E vão tentar classificar com regras estáticas, né, se aquele e-mail é spam ou não. Vocês podem fazer isso sim, totalmente possível, né? Ficou claro? Ficou, ficou. Qual é o problema dessa abordagem, né? Vocês precisam fazer uma investigação profunda, né, do que caracteriza ou não um e-mail como spam. E se o cara que está mandando spam descobre qual é o teu filtro que você criou, a tua regra, se tu colocou um filtro que o título estava muito curto, ou de uma palavra muito específica, e o cara que manda spam descobre, ele vai alterar. Ele altera a palavra que ele usa, né? Ele altera o tamanho do título para não cair no teu filtro, porque tu criou nada mais, nada menos do que uma política estática, né? Que tenta caçar um conjunto de palavras ou uma frase específica. Quando a gente vem para machine learning, aí é um pouco diferente. A gente tem uma outra forma de criar esse filtro de spam, né? A ideia de machine learning é que você mostre os dados, um conjunto de dados que nós estamos vendo aqui nesse slide, com um label, né? E ele aprenda
quais são essas características, né, para que você possa classificar um e-mail como spam ou não. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um conjunto de características tão grande que a gente não consegue, o ser humano, classificar corretamente ou dar a importância de determinada característica. Por exemplo, o algoritmo de machine learning pode perceber que todos os títulos de e-mail com tamanho 70, de 70 caracteres, são spam. Daí isso pode passar despercebido para o ser humano. Por quê? Porque não é algo que a gente fica contando para criar uma correlação. Então, a ideia de machine learning é a gente fornecer esse dado de treinamento para que a gente identifique quais são essas principais características, né, que tornam um e-mail como spam ou não. E a gente pode retreinar o nosso modelo quantas vezes a gente quiser. Para quê? Né? Vejam só. A gente tem nosso conjunto de dados, isso aqui é dado, né? Esse training set. Para quê? Para que quando chegar uma nova instância, o que é a nova instância? Chegou um novo e-mail. Eu não sei se esse e-mail é spam ou não, mas eu já aprendi, baseado na minha experiência aqui anterior, né, como classificar o e-mail como spam ou não. E daí agora eu posso classificar esse novo e-mail como spam ou não. Por quê? Porque eu aprendi o que era um spam anteriormente. Por isso que a gente chama de machine learning, né? E a gente diz que é supervisionado porque a gente tem esses labels aqui, né? Por quê? Porque se eu não tivesse esse aqui, ó, se eu não tivesse esse label, ia ser muito difícil para o computador entender o que é um spam e o que não é um spam, né? Se eu tiver só um conjunto de e-mails, para que quando eu recebesse um e-mail novo, eu falasse assim, esse e-mail é spam ou não? Mas ele não sabe o que é um spam, ele não sabe quais são as características de um spam. Então, o que basicamente um algoritmo supervisionado faz? Ele tenta entender o conjunto de características envolvido para que a gente tenha um label, né? O que caracteriza aquele label, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós temos um dataset, né? Um conjunto de dados bem famoso, quando a gente começa a estudar machine learning, que é esse conjunto aqui de flores, né? No caso, nós temos três espécies aqui, que é a de íris, né? Íris é a flor, nós temos três variações da íris. A gente pode classificar a íris como setosa, versicolo e virgínica. Três tipos: setosa, versicolo e virgínica. Daí a gente tem algumas características dessa flor. Nós temos o tamanho e o comprimento da cepa, o tamanho e comprimento da pétala. Tá? Então aqui é a cepa e a pétala. Então, nós temos esse conjunto de características. Nesse caso, a gente pegou aqui 4 características dessa flor. Professor, quantas características a gente precisa ter? Depende do problema. Depende do teu problema de machine learning. Pode ser que com 4 características, né, com 4 features, isso seja o suficiente. Pode ser que não. Então, aqui, o que a gente começa a fazer? Veja só que legal. A gente pega aqui tamanho e comprimento, largura e comprimento, né, da sépala e da pétala. Daí a gente tenta classificar como versicolo, vigínica ou setosa. E isso tem uma correlação, obviamente. Aí ele mostra aqui, ó. Esse aqui foi o dataset dado. Esse aqui é meu conjunto de dados, que já foi dado. Esse aqui é meu dado de treinamento, já com label. Né? Ele me diz o seguinte, olha, quando eu tenho uma flor, cada linha dessa é uma entrada, tá? Quando eu tenho uma flor que tem tamanho de sépala 5, tamanho de sépala 2, tamanho de pétala 3,5, tamanho da pétala 1, isso aqui é um versicolo, no exemplo que ele está mostrando aqui. No segundo exemplo, que é uma outra flor aqui, ela tem esse tamanho aqui, ó, 6,2, 2,2, 4,5, 1,5. Ah, essa aqui é um versicolo. Ah, essa aqui é uma vigínica. E que basicamente ele alterou aqui o tamanho da pétala.
Basicamente, ela alterou o tamanho aqui da pétala. Deixa eu só olhar, acho que entrou um aluno. Ué, não. Tinha dado um alerta aqui de um aluno entrando. Acho que entrou errado. Ah, entrou. Olá, Rafaela. Boa tarde. Rafaela, me ouve? Pedro. Ah, beleza. Eu já ia perguntar se não estava matriculada. Pois beleza, Pedro. Então, continuando aqui. Beleza, tranquilo. Então, percebam aqui, pessoal, que eu tenho aqui um conjunto de características. O que, que são as minhas características? São quatro aqui. Tamanho e comprimento e largura. E essa última coluna não é uma característica, é o meu label, né? É a minha classificação nesse caso. Então, eu posso utilizar Machine Learning para uma série de coisas, né? Eu vou ter um conjunto de características e daí eu vou ter uma classificação. Vamos pegar um exemplo assim bem didático, né? Que a gente já até falou na outra aula. Quando a criança está aprendendo o que é um cachorro, o que é um gato, o que é um outro animal, ela começa a visualizar. É um cachorro, tem quatro patas, tem rabo, late. Então veja que tem um conjunto de características. Quantas patas tem? Quatro. Isso é uma característica. Quantidade de patas? Quatro. Barulho que emite? Au, au. Tem rabo? Sim ou não? Isso tudo é um conjunto de características. A gente pode classificar como cachorro. Esse é meu label. A gente diz, olha, para a criança que é um cachorro, au, au, né? Daí a gente pega um gato, tem quatro patas, tem rabo, mas ele mia. Essa é a característica que diferencia, né? Eu estou pegando poucas features, né? Poucas características, que diferencia do cachorro. Né? Se a gente pegar só algumas características, como, por exemplo, quantidade de patas, se tem pelo, né? Então a gente não vai conseguir diferenciar um cachorro de um gato. Então a gente precisa de um conjunto de características e de um label para classificar a nossa entrada, né? Cada linha aqui é uma entrada, pessoal. Deixa eu puxar meu mouse aqui. Isso aqui é uma entrada, isso aqui é outra entrada, e daí essa coluna aqui, essa linha inicial aqui são minhas características. Nesse meu exemplo, eu tenho quatro características, e minha última coluna é minha coluna de labels. Então, o que, que o algoritmo de machine learning vai fazer? Ele vai entender a importância dessas características para classificar, nesse exemplo aqui, como versicolo, como vigênica ou como cetosa. Ou eu poderia ter um outro conjunto de dados, como eu acabei de falar para vocês, com características do animal. Quantas patas, se tem pelo ou não, se late ou se mia. E dependendo dessas características que eu acabei de criar da minha cabeça, eu tenho a classificação, né, de algum conjunto de dados, como, esse aqui é um cachorro, esse aqui é um cachorro, esse aqui é um gato, esse aqui é um gato. Então eu dou para o computador, para ele treinar, para ele entender aquele conjunto de características e o que, que ela representa, né, quais são as classes, e daí ele cria um modelo. Ele cria um modelo, se eu trouxer um animal novo, ele consegue dizer, se é um cachorro, se é um gato. Mas ele precisa ser treinado. Claro, esse exemplo aqui, da íris ou não. Ficou, professor. Posso passar, gente? Por mim pode. E os demais? Nenhuma manifestação? Pois bem. Ah,
Esse exemplo anterior que eu mostrei para vocês é um exemplo de classificação, né? Relembrando novamente aqui, né? A gente está estudando quatro categorias. É semi-supervisionado, que é uma junção dos dois, ou por reforço, tá? Acho que voltou minha conexão. E daí a gente pode utilizar o aprendizado supervisionado. Olívio, alô, acho que minha conexão caiu de novo. Ah, não, professor, acho que eu vou entrar no microfone dele mesmo. Eu tô ouvindo. É porque a 4G aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. É porque eu estou conectado tanto no computador quanto no celular. E o computador caiu aqui, apareceu aqui que tinha caído. Apareceu aqui, você perdeu sua conexão de rede. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Sim, eu tô vendo. Tá em... Que negócio. É, verdade, eu estou vendo aqui no celular agora, que eu peguei a tela vendo aqui. Estranho que no computador apareceu aqui que eu tinha caído. Mas enfim. Eu vi que Liv levantou a mão. Né? Pode falar, Liv. Apertei aqui sem querer, professor. Tranquilo. Deixa eu tentar passar o slide e ver se ele passa aqui. Passa a mão. Deixa eu ver se ele passa. Agora foi. Tá caindo direto aqui. Infelizmente. Então a gente parou aqui. Tá? Deixa eu ver se ele tá andando aqui no celular. Foi, atualizou. Você percebe que aqui a gente já viu muita coisa, né? São muitos sets, que é basicamente um conjunto de dados, que a gente vai usar esse dataset para treinamento. Né? A gente vai ver depois que a gente não usa só para treinamento, mas basicamente a importância dele agora é validar o nosso modelo. Tá? Perdão, a gente tem um conjunto de dados, né, que a gente vai treinar e depois a gente faz a validação. A gente vai ver lá na frente que a gente quebra o nosso conjunto de dados em treino e teste. A gente treina com uma parte e testa com a outra para validar. Mas, enfim, vamos relembrar alguns conceitos que nós vimos até agora, que foram muitos. Tá? A gente viu que é um dataset. Né? A gente viu que o dataset é composto por entradas, né? Temos várias entradas aqui. O que são entradas? São exemplos. Então, aqui nós temos. Quantos exemplos nós temos aqui nesse slide? Quem consegue me dizer? 4. Não. Exemplos como, professor? De letra, no caso? Não, quantos exemplos? Né? Que é quantas Ah, sim. entradas? Quantas A entradas, gente né? tem, a gente tem aqui 1, 2, 3. 10 entradas. Significa o quê? Que a gente pegou 10 flores, Hum, mediu, né? A gente mediu essas flores, e daí a gente classificou. Quantas classes nós temos aqui, nesse exemplo? hum. Quantas classes vocês acham que a gente tem aqui? E aí? Isso aqui é 3. 3 classes, exato. Temos 3 classes, porque a gente pode classificar em 3 classes, em 3 caixinhas, né? Versicolo, vigínica e setosa. Então, vejam só os conceitos que eu quero que vocês entendam na aula de hoje. Nós temos 3 classes aqui, ou seja, classe é o que eu posso classificar. Nós temos 3 caixinhas de classificação aqui: versicolo, vigínica e setosa. Entradas, temos quantas? 10 entradas. O que são as entradas? São 10 exemplos. Tá? E quantas features nós temos aqui, né? Quantas características nós temos aqui? 4 características. Por quê? Porque a última coluna é a coluna do label, né? É a coluna do rótulo.
É como a gente coloca, é o rótulo que a gente coloca no nosso dado. Ah, se tiver uma sépala de tantos centímetros de comprimento, de largura, e a pétala também, isso aqui é caracterizado como versicolo. Então, a última coluna é a coluna de rótulo, não é uma feature, tá? Beleza? Claro esses conceitos? O que é uma feature, que é uma característica, é a mesma coisa. O que é uma entrada, o que é uma classe. No caso, a classe label é a mesma coisa, né? É porque assim, label e rótulo são a mesma coisa. Classe, a gente fala assim, em quantas classes eu posso classificar? Né? Nesse caso aqui são três, né? Nesse meu Sim. exemplo. Hum. Tá, mas esse classificado não são os labels que... Ou não? São. É porque Então, basicamente eu digo assim, olha, mas não é a mesma coisa, exato. tá. É porque assim, eu posso dizer que eu tenho um rótulo. Não tem um rótulo no meu produto? Tem um Uhum. rótulo. Um rótulo é um rótulo. Tá? Mas em quantos produtos eu tenho? Ou quantos rótulos diferentes eu tenho, assim, que eu posso classificar? Ah, beleza. Aí, então, classe é o termo mais correto para dizer assim, em quantas caixinhas eu posso classificar? Então, são a quantidade de classes, né? Rótulo, eu posso ter uma entrada rotulada ou não. Então é diferente. Né? Eu sei que é semelhante, eu sei que é um pouco confuso. Mas veja só, eu posso ter um dado não rotulado ou rotulado. Com um Hum. label sem um label. Mas a quantidade de classes é outra coisa. A quantidade de classes basicamente em quantas caixinhas diferentes eu posso classificar todas aquelas minhas entradas? Né? Nesse caso aqui são três. Ou eu poderia ter algo binário. Né? Se fosse um algo binário que é classificado como zero ou um, aí eu teria duas classes. Né? Hum. Perceba que só faz sentido eu ter pelo menos duas classes, né? Porque senão, se eu tenho uma classe só, eu não Eu não preciso fez classificar. verdade. Ah, no Mas caso, aí, a classe é sempre a saída do dado, né? mas aí eu posso ter, por exemplo, um dado, veja só a diferença da Ah, nomenclatura. Eu posso ter um dado sem rótulo. E eu quero dizer qual é a classe, entendeu? Ele está sem rótulo, ele está não rotulado, mas ele está com as características. Tipo, qual é a grande sacada de machine learning? Né? Para que serve, no final das contas? hum. Deixa eu pegar aqui meu mouse aqui. Deixa eu ver onde ele está. Professor, Aqui em cima. Peraí, rapidinho. Aí eu deixo professor, vocês falarem. Só um minuto. Tá me ouvindo? Rapidinho. Então, qual é a grande sacada? Eu vou ter uma entrada nova aqui, ó. Vamos supor aqui embaixo, né? Eu vou ter uma entrada nova. Ah, minha entrada aqui, ó, eu tenho uma planta, uma flor do tipo Isis, que ela tem aqui, ó, 6,4 Ah, de sépala, né? sim. Aí eu tenho uma outra, aí minha outra característica aqui é que ela tem 2,5. Ah, e aqui ela tem 4 de, de pétala, né? De comprimento e de largura aqui ela vai ter 1,2, por exemplo. Aí veja que eu não tenho esse exemplo aqui antes, né? Eu não tenho nenhum exemplo com essa numeração, com essas características. Daí, qual é a minha classe? Eu não sei. Né? Mas daí, dado que eu treinei anteriormente, eu consigo dizer se é uma versicolo, se é uma cetose, se é uma virgínica. Daí ele vai classificar para mim. Então, é para isso que eu estou treinando meu modelo. Para que quando eu receber um dado, nesse exemplo aqui, não rotulado, eu consiga dizer qual é a classe que ele pertence. Se é uma versicolo, se é uma virgínica, se é uma cetosa. Pode falar. Acho que quem foi que falou foi Foi Isaac Felipe. e Iago, eu Felipe. acho. Né? Ah, não, Felipe que levantou a mão. A Liv pode falar. tá ouvindo? Estou sim. No caso, pode-se dizer que a gente vai classificar, né? A classe é a classificação segundo uma característica específica, é assim? Isso, isso. Ah,
Mas a grande sacada de machine learning é que não é algo estático. Ele não pega assim, olha, toda vez que tiver a cepa lá com tamanho 6, tipo esse exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma amostra. Aqui, ó. Toda vez que eu tiver isso aqui, ele não vai pegar fixo, né? E dizer, ó, toda vez que eu tiver isso aqui, vai ser uma versicolo. Quer dizer, ele vai, né? Classificar como versicolo. Mas se eu fugir desses números, ele consegue classificar também, com uma certa precisão. Aí não é 100% perfeito os algoritmos de machine learning. Pode vir a ser 100% perfeito, mas eles não garantem essa perfeição. Então ele vai ter um nível de precisão. 95% de precisão, 97% de precisão. Então, a grande jogada é ter um conjunto de dados para treinar, com um conjunto de características, né, para eu conseguir classificar. Aí, nesse caso aqui eu tenho 3 classes, né? E daí vocês vão ver que a gente tem um mundo por trás disso. Às vezes a gente pega um conjunto de dados com 200 features. E daí a gente bota um algoritmo um algoritmo supervisionado, e daí ele não consegue ter um bom desempenho. O que a gente precisa fazer? Tratar esse conjunto de dados, excluir algumas features, ou às vezes pegar 2 features e transformar em uma, fazer uma agregação de features, ou fazer uma análise de importância de qual feature é mais relevante. Vou dar um exemplo bem bobo. Às vezes a gente pega um conjunto de dados, onde nesse conjunto de dados tem o ID do banco de dados, que é um número aleatório, é um identificador lá que é gerado automaticamente pelo banco de dados. E daí a gente passa esse identificador para o nosso algoritmo de machine learning. Ele vai tentar criar uma correlação que faça sentido com aquele ID, mas não vai encontrar, porque não tem uma relação com a classificação que a gente quer fazer. Então, qual é a coisa mais correta a fazer? Nesse exemplo, excluir essa coluna que tem o identificador do banco de dados. Por quê? Porque ele não agrega nada de informação relevante para o teu processo de classificação. Então, a gente vai ver que temos falhas de limpeza dos dados, normalização, porque às vezes a gente tem uma palavra, por exemplo, que está em maiúsculo e a outra está em minúscula. É a mesma palavra para representar a mesma coisa, né? Mas aí isso faz total diferença quando a gente vai classificar os nossos dados. Então a gente vai ter uma fase de tratamento dos dados e no final das contas, o que a gente quer? A gente quer treinar o computador para que ele classifique uma entrada desconhecida. A gente treinou, a gente vai receber uma entrada nova, a gente não sabe como classificar essa entrada nova e o computador classifica automaticamente para a gente essa entrada. Beleza? Beleza. Então, isso aqui foi o que a gente viu como classificação, né? Mas a gente pode ou usar um algoritmo supervisionado para fazer o que a gente chama de regressão. Então, eu vou passar esse código aqui para vocês. Tá? Na verdade, já está lá no Classroom. Um exemplo bem inicial em Python. Temos aqui o GPD per capita, né, que é o produto interno bruto. Tá? Isso aqui é o produto interno bruto per capita, ou seja, por pessoa. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma correlação. Né? Geralmente, quando a gente faz uma correlação, que a gente tem um número aproximado, nem nós temos aqui nesse exemplo, a gente usa uma regressão. O que é uma regressão? A gente vai tentar inferir o seguinte. Aqui nós temos o produto interno bruto per capita, né, por pessoa, e a satisfação de vida. O que esse gráfico aqui está mostrando para a gente? Tá? Aqui são vários países, tá? Em destaque, aqui em vermelhinho é só o que está destacado. Hungria, Coreia, França, Austrália, Estados Unidos. Isso aqui é só ele está só destacando alguns pontos. Tá? Mas imagine que são todos pontos azuis. O que ele está querendo mostrar com esse conjunto de dados? Que quando o produto interno bruto por pessoa, né, per capita, ele cresce, né, ou seja, ele cresce aqui nesse sentido, né, a satisfação de vida também cresce. Está tentando mostrar aqui que há uma
correlação entre o produto interno bruto e satisfação de vida. Ele mostra aqui nessa tabela, né, que o produto interno bruto aqui per capita na Hungria é de 12 mil aproximadamente, satisfação de vida 4,9. Então ele mostra aqui uma tendência, né, que quanto maior o produto interno bruto, maior a satisfação de vida. Então o que ele vai tentar fazer aqui? Ele vai tentar criar um modelo linear, que é uma reta, que a gente viu lá no ensino médio, que é uma reta que é do modelo AX mais B, uma equação linear. A gente viu isso no ensino médio, né? Que tem que representar esse conjunto de dados. Para quê? Aí que acontece a mágica. Se eu tiver uma bolinha nova aqui, ó, dizendo, olha, o produto interno bruto per capita no Brasil é esse aqui. Qual é a satisfação de vida esperada? Ele vai dizer, olha, pelo esse modelo aqui, a satisfação de vida esperada é algo em torno de 6. Veja que é uma bolinha que ele não tinha, né? Ah, e se tiver uma bolinha nova aqui, ó, que é o que, basicamente? O produto interno bruto aqui, ó, perto de 60 mil, então a satisfação de vida vai tender para próximo de 8. Ou o contrário, eu tenho um país aqui que tem satisfação de vida 8. Então, provavelmente, o produto per capita vai ser em torno de 60 mil. Então, isso aqui é um processo de regressão linear. Eu tenho esse modelo que foi criado, né, que se adequou bem aos meus dados, que é essa reta. Veja que o erro aqui é baixo. Veja. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar. Eu poderia ter criado uma reta aqui assim, ó, que não está bem uma reta, né? Mas você acha que essa reta aqui vermelha, ela está próxima dos dados ou está distante? Se eu for calcular o erro aqui, ó, está distante, né? Uhum. Ou seja, ela não representa bem os meus dados aqui. Então aqui eu apliquei um algoritmo de machine learning que faz um processo de regressão linear e ele cria esse modelo aqui, né, que foi essa reta, que se adequou bem aos dados, né, o erro é baixo, veja que ele não é 100% preciso. Né? Por quê? Porque esses dados que estão aqui, esse conjunto de bolinhas azuis, eles não são dados lineares. Né? Se você criar uma função, isso é uma função assim, para pegar todos os dados aqui, ó, para ela ser 100% perfeita, seria uma função desse formato aqui. Não seria uma reta, obviamente, né? Para ser uma função 100% perfeita, seria dessa forma. Mas encontrar essa função é muito mais complexo. É um processo muito mais, computacionalmente, muito mais complexo do que tentar aproximar por uma reta. Né? Tentar aproximar por uma reta é relativamente tranquilo. Esse aqui é um processo que a gente chama de regressão linear. Linear porque, no caso, nós temos uma reta. Aí, isso aqui é um modelo. Por que isso aqui é um modelo? Porque se eu tiver qualquer entrada nova aqui, tipo, chegou uma bolinha de um país que a renda per capita é em torno aqui de 35 mil. Aí a gente consegue estimar a satisfação de vida. Né? A gente vê que se é 35 mil, provavelmente a satisfação de vida vai ser perto de 6. Então a gente tem técnicas de machine learning, a gente pega esse conjunto de dados, roda o nosso algoritmo, ele já dá essa reta aproximada e a gente consegue classificar ou criar, executar a nossa regressão, né, para poder a gente estimar, nesse caso aqui, a satisfação de vida. Claro ou não? Ficou, professor. Veja, nesse exemplo anterior é um exemplo de classificação. É um outro problema, onde a gente classifica, tem um número de classes específico. Aqui a gente não tem uma classe, né? Aqui a gente tem um número. É por isso que a gente chama de um processo de regressão. E linear, só porque a gente, nesse exemplo, a gente usou uma reta. Mas dependendo do problema, a gente não consegue ter uma boa estimativa com uma reta. A gente precisa utilizar um outro tipo de função. Então, esse aqui é o algoritmo supervisionado.
qual é a principal característica do algoritmo supervisionado? É que a gente tenha o rótulo, né? Perceba que nesse caso aqui, qual é o rótulo? A gente tem a renda per capita, esse aqui é o nosso rótulo. A gente tem a satisfação. A gente tem aqui a renda per capita da Coreia e a gente tem aqui o nosso rótulo, que é a satisfação também, né? Obviamente. Então, esse aqui é o nosso rótulo, tá? Ele é supervisionado. Porque ele tem uma base, né? Ele tem algo que ele fala, beleza, dada essa característica aqui, eu consigo rotular, já está rotulado. Então, eu vou aprender que quanto maior a renda per capita, né, quanto maior o produto interno bruto per capita, maior satisfação de vida. Ele consegue fazer essa inferência. Temos uma outra categoria, que a gente chama de algoritmo não supervisionado, em machine learning, que a gente não tem rótulo. Tá? A gente dá um dado, um conjunto de dados não rotulados. Ou seja, a gente não tem um parâmetro assim, para classificar ou fazer regressão. Nesse caso, no algoritmo supervisionado, a gente pode usar, no algoritmo não supervisionado, a gente pode usar para fazer clustering, né? Eu vou explicar para vocês o que é clustering, detecção de anomalia, né? Redução de dimensionalidade, criar regras de associação. Vamos ver um exemplo aqui mais comum. A gente tem um conjunto de dados dessa forma, né? O nosso dataset, e a gente não tem rótulo, né? Mas a gente consegue fazer o quê? Nesse caso aqui, a gente consegue criar subdivisões pela distância desses bonequinhos aqui. A gente, opa, peraí, ó. A gente consegue criar, basicamente, o que ele vai fazer aqui é ele vai criar as classes. Então, ele criou aqui 4 classes. Ele viu, opa, peraí, pelas dadas features que eu tenho, eu consigo posicionar esses caras aqui em 4 classes diferentes. Ele não sabe se tem 5, 6, 8, 10 classes, 2 classes. Ele vai inferir. Por quê? Porque ele não tem os rótulos. É um algoritmo não supervisionado. Então, ele vai fazer, nesse exemplo aqui, ele está no processo de cluster, né, de clusterização. Ele vai analisar as features e vai tentar dividir em classes. Nesse caso, ele criou 4 classes. Esse aqui é um outro exemplo de um algoritmo não supervisionado, onde eu tenho aqui as entradas, isso aqui é nos Estados Unidos, aí ele tem aqui tentando classificar os animais, gato, caminhão, isso aqui é no mapa, tá? E daí ele botou coloridozinho, né? Ficou bem bonitinho. Ah, aqui, por exemplo, é um caso de detecção de anomalia. E ele tem um conjunto de dados, aqui uma feature 1 e feature 2, e daí ele vê que um grupo, deixa eu ver aqui, um grupo se enquadra aqui, ó, que ele chama de grupo normal. E se fugir desse grupo, ele consegue detectar como anomalia. Veja que a gente não dá o rótulo previamente, a gente dá o dado para o nosso algoritmo de machine learning, nesse caso, e ele tenta criar as classes, né, sem ter o rótulo previamente. Então, ele vai classificar aquela instância como anomalia e a outra instância que está ali dentro do bolo como normal. Então, esse verdinho, vocês podem visualizar. Então, em resumo, a diferença do supervisionado para o não supervisionado é que a gente não tem rótulo quando a gente dá os dados para o computador. Claro? Claro, professor. Exemplo, professor, então eu poderia pegar aqueles dados da Iris e dar para ele, para um algoritmo não supervisionado, e ele criar as classes? Poderíamos, né? E a gente poderia até dizer quantas classes a gente queria que ele criasse. A gente pode dizer, olha, divide aí em 3 classes. Daí ele ia tentar pegar aquelas características e criar e classificar em 3 classes distintas. Obviamente que ele não ia saber que classe é aquela. Ele não ia saber se era cetose, se era virgínica, se era versicolo. Ele ia tentar dividir em 3 classes dadas características. Aqui é um exemplo. O que é essa aqui, gente? Olha, imagine que aqui seja o tamanho da pétala, essa feature, e aqui tamanho e largura aqui, tá?
da pétala. Daí ele vai ver que quando a pétala tem tal comprimento e tal largura, dá esse ponto aqui. Você vai ter esse ponto aqui. Daí eu tenho outra entrada aqui. No caso, eu estou pegando duas features aqui nesse exemplo, tá? Porque é mais fácil de a gente visualizar graficamente. Eu vejo que são duas features apenas, né? Aí, se eu tiver um exemplo aqui muito para cá, e vários aqui, ó, aí ele vai tentar criar uma classe aqui, e aqui é uma classe anômala, né? É uma classe distante, né? Então ele tenta criar uma classe aqui separada, automaticamente, sem a nossa interferência, né? Algoritmo não supervisionado. O algoritmo não supervisionado pode ser utilizado também para fazer uma coisa que a gente chama de redução de dimensionalidade. Nesse exemplo, a gente começa. Isso aqui talvez seja um pouco mais complicado de vocês abstraírem, né? Aqui nós temos três features aqui, basicamente, tá? Temos a feature que é num eixo aqui, no X, Y e um no Z. E daí, essas três features criam um ponto. Nesse caso é um cubo aqui. E às vezes três features é difícil da gente conseguir classificar corretamente, ou computacionalmente é muito custoso. Daí ele usou um algoritmo não supervisionado para criar uma redução de dimensão. O que é isso? Ele transformou em duas dimensões essas features aqui. Ele tinha três features e ele criou uma redução. Ele fez uma redução e criou um plano com duas features só. E depois ele criou, reduziu ainda mais, né, para uma única feature e representando o mesmo conjunto de dados. A gente chama isso de redução de dimensionalidade para que a gente classifique ou crie um problema de regressão computacionalmente mais fácil da gente resolver. A gente vai ver isso aqui lá na frente em maiores detalhes, né? Só estou falando das aplicações no algoritmo não supervisionado. O algoritmo semi-supervisionado, ele é uma mescla do supervisionado e do não supervisionado, né? A gente vai ter dados aqui espalhados. Alguns desses dados eu vou ter rótulo. Vou dizer, ó, esse aqui é triângulo, esse aqui é quadrado, esse aqui é quadrado, esse aqui é quadrado, esse aqui é quadrado. Esse aqui eu não sei. Isso aqui depois que a gente treina, né? A gente dá todos esses outros dados aqui, né? Todos esses outros conjuntos de dados, né? Essas bolinhas cinzas, e alguns dados rotulados. E daí isso a gente chama de uma mescla, né, do supervisionado com não supervisionado. Para quê? Né? Por que existe esse modelo misto? Às vezes a gente tem um conjunto de dados num dataset muito grande. A gente não tem rótulo. A gente não consegue rotular tudo. Por quê? Porque dá muito trabalho, é muito custoso, é caro. Então o que a gente faz? A gente rotula alguns e dá para o algoritmo treinar. A gente fala, ó, tem alguns rótulos e outros sem. Tenta aprender através desses dados. Por quê? Porque às vezes dá só o que está rotulado é muito pouco. E dá o que não está rotulado, ele não consegue fazer muita coisa. Então a gente mescla, né? Rotula alguns pontos, porque daí ele vai tentar entender que esse conjunto aqui de dados talvez sejam, essas características sejam todas triângulo, e as outras sejam todas quadrado, né? Então aqui desse lado. Daí ele consegue ter uma precisão maior do que eu pegar o dado só rotulado, que são poucos, ou totalmente não rotulado. Esse aqui é o aprendizado semi-supervisionado. Por que eu tenho ele? Como eu falei para vocês agora há pouco, porque às vezes eu não consigo ter todos os dados rotulados, mas eu tenho alguns pontos, algumas entradas rotuladas, e isso já me ajuda. A gente tem o aprendizado por reforço, né? O aprendizado por reforço é um outro tipo de sistema em machine learning, onde a gente usa, por exemplo, em robôs. A gente tem um agente, né, que a gente chama de um agente inteligente, que observa, usa, baseado numa política, ele executa uma ação, e depois que ele executa a ação, ele pode ganhar uma recompensa ou uma penalidade. E daí ele vai aprendendo
com o erro. Tem um documentário assim, fantástico, que é o AlphaGo, né, que é muito legal esse documentário, que ele usa aprendizagem por reforço, né? Ele usa deep learning, redes neurais, né? Uma rede neural multicamada, e ele aprende com outros jogos, né? Ele vai jogando com ele mesmo, e ele vai aprendendo. Essa aprendizagem por reforço, né? É uma outra forma, né, de aplicar machine learning. A gente tem um exemplo aqui de aprendizagem por reforço junto com algoritmos genéticos, né? A gente vai também ver o que é algoritmo genético lá na frente. A aula de hoje é mais para dar uma visão geral do que dá para fazer com machine learning, né? Das dificuldades, né? Das categorias que existem, mas na próxima aula a gente aborda um pouquinho mais devagar cada ponto. Na aula de hoje a gente acabou tendo um pouco menos de tempo, porque caiu, deu problema na conexão, a gente perdeu uns 10 minutos aí. Então vamos ver esse vídeo aqui, que é um sisteminha baseado em redes neurais e algoritmos genéticos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Que é basicamente o carro que vai mais longe, né? Então temos várias gerações aqui de carros, né, que ele está tentando entender como ele percorre esse percurso, né? Sem que ele bata, né? Para ele entender que tem que se distanciar da parede. Daí ele tem várias gerações que ele vai rodando, né? Até que todas morram, né? É quando morre ele recomeça e ele tenta preservar as características do que foi mais distante, né? O que foi mais distante vai aprendendo, né? Ele vai aprendendo que a diminuir a velocidade, a virar mais para a esquerda ou para a direita. Daí ele já está na nona geração agora. Perceba ali que ele está na nona geração. O algoritmo genético, né, que ele está utilizando aqui, é um algoritmo que a gente chama de bioinspirado, porque ele é inspirado na natureza. Não tem só o algoritmo genético, temos várias outras heurísticas, né? Meta-heurísticas, na verdade, seria o nome correto. Perceba que ele já está aprendendo o que fazer, né? Na 12ª geração, e com isso ele vai criando os pesos da rede neural dele ali, multicamada, que está do lado direito, né? A gente vai estudar um pouquinho de redes neurais, né, o perceptron, como que ele funciona, depois que a gente acabar essa introdução de machine learning. Nesse exemplo aqui, pessoal, ele está tendo várias gerações, como eu já falei para vocês, né? E ao mesmo tempo, de acordo com o carro que consegue ir mais longe, ele vai atualizando os pesos da rede neural dele, que é esse que está lá no topo, né? Cada bolinha dessa, no topo do lado direito, é um neurônio. E cada coluna de neurônios é uma camada. Pronto, ele conseguiu. Então ele já está na 46ª geração, então ele já está bem mais eficiente agora. Você vê que um conjunto maior de carros consegue ir mais longe. Daí ele pode ir rodando, né, mais e mais, né? Até que um ponto, obviamente, o ganho ele deixa de existir, né? Veja que ele aprendeu ali sozinho, né? Não tinha um humano dizendo assim, olha, bota mais para a esquerda, mais para a direita, de acordo com a distância, etc, né?
Tem vários exemplos desse no YouTube. Tem um que o cara bota para ele aprender a jogar aquele jogo do dinossauro, né? Que quando o browser do Chrome, né? Quando o browser está offline, ele tem que ficar pulando os obstáculos, né? Então tem um que tem mais de um vídeo, né? Que o cara usa também algoritmos genéticos, redes neurais, para ir aprender a pular os obstáculos, né? Dando continuidade na nossa aula de hoje, temos também duas formas de dar os dados, né, para o nosso modelo de machine learning ser gerado. A gente pode receber esse dado constantemente, a gente chama de online ou de batch. O que é um batch? A gente pega um conjunto de dados grande, treina e bota para rodar, bota em produção o nosso modelo, né? Então, basicamente, online ele vai aprendendo de forma incremental, autonomicamente, né? E tem uma taxa de aprendizado e usa baixo processamento. Em batch, a gente chega com um conjunto de dados muito grande para treinar. Então, ele não aprende constantemente, ele pode ser retreinado com um novo conjunto de dados, né? Gerando um novo modelo, ele substitui o antigo, né? E, geralmente ele demanda um alto processamento, porque a gente chegou com um grande conjunto de dados para treinar nosso algoritmo, para a gente utilizar o algoritmo para treinar, para gerar nosso modelo. Então, são duas formas, não existe assim uma forma melhor. Tá? O online tem uma vantagem que ele aprende de forma incremental, né? Ele está sempre recebendo novas entradas e tendo um feedback, né? Então ele vai tendo uma taxa de aprendizado. E como ele recebe poucos dados de forma incremental, né? Ele tem um baixo processamento. Então isso aqui é a estrutura, né? O ciclo do nosso sistema de machine learning. A gente começa aqui com um conjunto de dados, tá? Deixa eu ver onde está a minha setinha aqui. A gente começa aqui com um conjunto de dados que a gente vai treinar, né? A gente avalia. Ah, tá bom ou tá ruim? Tá bom, então a gente bota em produção. E quando ele está em produção, ele vai aprendendo aqui com novos dados, né? Que ele chama de on the fly. Então, isso aqui é um aprendizado online. Opa. Aqui é uma prática, tá, pessoal? Com aquele exemplo que a gente viu, não vai dar tempo da gente ver essa prática. Eu vou abrir bem rapidinho aqui para vocês. Aqui ele é o algoritmo tentando criar retas, né, que representem melhor o modelo. Você vê que essa vermelha não representa muito bem, a verde também não. A azul está começando a representar bem, até que ele chega nesse modelo aqui que é melhor. Esse aqui é o dado que a gente utilizou nesse exemplo. São dois dados, né? Um é a satisfação de vida, o grau de satisfação de vida, e o outro é de renda per capita, né? O produto interno bruto per capita. Então, com esses dados, a gente consegue ir para o Colab. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Se vocês forem aqui para a parte de códigos, que está lá no Classroom, em atividade, né, código, né? Tá aqui já esse exemplo. Aqui tem os dois dados, né, de entrada, que é o produto interno bruto per capita e aqui o nível de satisfação de vida por país. E aí a gente tenta correlacionar os dois, e aqui a gente tem no Colab o código já pronto, tá? Para vocês terem uma ideia inicial de como funciona. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, aqui é só uma parte de preparação dos dados, tá? Então, isso aqui é só leitura dos dados. Então, eu não vou perder tempo com essa parte de leitura. Tá? Ah, então, aqui a gente está carregando os dados, aqui é uma função de tratamento dos dados. A parte interessante é essa aqui, que é basicamente as features, que a gente chama de X, que é o produto interno bruto per capita, e Y seria o nosso rótulo.
que é o nível de satisfação de vida. Então, tu pega isso aqui, essa entrada, né, esse meu dado rotulado, e a gente treina, né, com o Scikit-Learning, né, usando o modelo de regressão linear. Veja que parece complicado o código, mas ele é bem pequenininho, ele é Professor, muito você está mostrando o simples. código? Tá Porque tá mostrando, não? aparecendo. Não, tá, você tá passando a atividade só, não tá o. Ah, ele abriu outro, tá? Deixa eu parar aqui. Ele abriu outra aba e não compartilhou. Ah, Deixa eu compartilhar aqui a outra guia. Só um minuto. Uma guia. Cadê o Colab? Aqui. Pronto, aqui, ó. Vê só. Vocês estão vendo agora? agora sim. Ó, percebam que aqui essa função é só tratamento dos dados, tá? E aqui eu estou carregando os meus dados no Colab. Então aqui é uma função para tratar os dados, aqui é para carregar os dados. A parte de machine learning mesmo, ela é bem pequenininha. É essa aqui, ó. Aqui é meu eixo X, no caso são minhas features, né? E aqui é o meu rótulo. Aqui esse Y aqui é o meu rótulo. O rótulo é uma coluna única. Aqui pode ser várias colunas, que são minhas features. Nesse caso é uma coluna só, que é a produto interno bruto per capita, né? Se fosse pegar o exemplo da íris, eu teria aqui no meu eixo X, né, no meu vetor aqui, 4 features, né? E aqui no Y, um rótulo só para cada entrada. Aí perceba que é muito simples eu treinar meu modelo com o Scikit-Learning. A gente vai usar um pouquinho o Scikit-Learning que facilita bastante. Eu digo para ele, olha, quero um modelo, aí eu invoco o Scikit-Learning e digo que quero usar um modelo linear com regressão linear. E aqui o meu treinamento é isso aqui. Quando eu chamo isso, eu estou treinando. Vê como é simples. Eu faço assim, model, fit. Aí eu passo minha feature e meu rótulo. Daí ele treina. Daí eu tenho um modelo, né? Eu crio meu modelo linear. Aí que eu criei uma nova instância. Esse aqui é um país, Cipros, né, que tem essa renda per capita, né, o produto interno bruto per capita. E eu peço para ele fazer o seguinte, olha, dado o meu modelo pre, é, predizo, né, eu quero ver a previsão dessa minha entrada. Ele vai me dizer qual é a satisfação de vida no Cipros baseado na renda per capita, né, no produto interno bruto per capita. Aí depois eu faço com o Brasil. No Brasil, produto interno bruto per capita é esse aqui. Qual é o nível de satisfação de vida? Aí eu consigo inferir, né, baseado no modelo que eu criei. Hum, eu vou. Isso aqui é só um gráfico, tá, que eu plotei para a gente entender aqui como funcionaria os dados, né, de renda per capita e satisfação de vida. A gente vai encerrar nossa aula, que a gente já passou do tempo, mas na próxima aula a gente discute melhor, né? O código já está disponível para vocês, dê uma olhadinha, tá? O código realmente é só para vocês observarem, entenderem, né? Para a gente tirar as dúvidas na próxima aula, porque ele já está pronto, né? Só para vocês brincarem um pouquinho, entenderem, né, o básico, né, o início de Machine Learning. Eu vou ajeitar o vídeo que está com problema, vou postar de novo, daí eu posto esse vídeo também. Beleza, pessoal?